Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Hoje continuaremos a tratar dos temas afetos ao direito constitucional e estudar basicamente os incisos contidos no artigo 5º da Constituição. Antes de darmos início a esse nosso 25º encontro, faz-se importante fazer aquele breve resumo da aula passada, onde nós tivemos oportunidade de estudar a inviolabilidade domiciliar e trouxemos aos senhores em quais situações essa inviolabilidade pode ser quebrada, qual era o conceito de casa, onde dissemos aos senhores que o conceito de casa deve ser o mais amplo possível, e falamos também do conceito de dia, que os senhores deveriam levar para a prova um critério misto, que conjugasse tanto o critério cronológico, o critério temporal, para definir o conceito de dia, como também o critério físico-astronômico, que abrangia da aurora ao crepúsculo. Falamos do conceito de casa e das exceções onde a inviolabilidade domiciliar poderia ser quebrada, que são informações fundamentais para que os senhores levem aos concursos públicos. Hoje, no nosso 25º encontro, nós trataremos do inciso 12. É um inciso de fundamental importância. Vocês têm que conhecer as discussões existentes sobre esse inciso, sobretudo quando falamos da interceptação telefônica, tema desta aula também. Vamos iniciar como tradicionalmente fazemos, com a leitura desse inciso 12. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. O que nós temos que extrair da leitura desse artigo, que vocês já fizeram na casa de vocês? Que, em regra, o sigilo é inviolável, seja da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados ou das comunicações telefônicas. No entanto, existem exceções a essas regras e este inciso tutela essa inviolabilidade. Portanto, nós podemos extrair deste inciso 12 três institutos importantes. Quais são eles? Vamos falar da correspondência, vamos falar do sigilo de dados e também nós vamos falar da comunicação telefônica. Cada um desses assuntos tem peculiaridades importantes que os senhores devem conhecer para a prova do concurso público. Vamos iniciar então pelo estudo da correspondência. O que nós podemos falar? Quais os aspectos importantes sobre a correspondência? Eles vão aparecendo aí nos slides para os senhores. Primeira regra importante. Em regra, a correspondência é inviolável. Essa é a regra geral. Então, se cair na prova do concurso, se a correspondência é inviolável, a resposta está correta. No entanto, ele comporta exceções, como no direito, muitas coisas comportam exceções, nós temos aqui algumas exceções importantes. E quais seriam essas exceções? A primeira, no estado de defesa e no estado de sítio. O que é importante entender? O estado de defesa e o estado de sítio contidos, respectivamente, quando falamos da correspondência, no artigo 136, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B, e artigo 139, inciso 3, todos da Constituição, que os senhores já leram, nós estamos falando de estados de exceção. Estado de defesa e estado de sítio são estados de exceção, onde nós não temos aquela normalidade no estado. Por isso, justifica-se o rompimento dessa inviolabilidade. Justifica-se que essa inviolabilidade seja cessada e possa ter acesso às correspondências. No entanto, não é essa a informação mais importante. Essa é uma informação que os senhores devem conhecer, mas a informação mais importante é essa terceira linha aqui no nosso slide, que fala da teoria da ponderação. Nós já tivemos oportunidade de estudar a ponderação ou a ideia de ponderação quando falamos dos princípios constitucionais. Deveríamos ponderar em determinadas situações, em determinados casos concretos. Aqui vai se utilizar a mesma ideia já exposta anteriormente. E qual o caso prático para que depois a gente possa trazer um conceito geral para que vocês possam entender? Descobriu-se em determinado período que os presos de uma determinada penitenciária estavam, através da correspondência, dando ordens para aqueles indivíduos que faziam parte da quadrilha e estavam do lado de fora, ou seja, mandando eles executarem uma série de crimes.
Conhecendo essa informação, violou-se a correspondência para ter acesso ao conteúdo destas cartas. Observem que, neste caso, ponderou-se a inviolabilidade do sigilo da correspondência com o interesse público em conhecer o conteúdo daquelas correspondências. Isso foi considerado válido. Por que isso foi considerado válido? Não há como se utilizar de um direito ou de uma garantia constitucional para salvaguardar a prática de atos ilícitos. Muito pelo contrário, embora a regra seja a inviolabilidade da correspondência, em determinados casos, como no especificado das cartas contendo ordens para execução de crimes do lado de fora dos presídios, pois foi possível violar essas correspondências e ter acesso às informações contidas nessas cartas. Essas informações foram úteis para as instituições públicas tomassem providências para evitar a ocorrência daqueles crimes. Então, repassando, quando falamos de correspondência, nós temos a ideia da inviolabilidade da correspondência. No entanto, em caso de estado de defesa ou de sítio, nós podemos ter a quebra dessa inviolabilidade, estados de exceção dentro do nosso estado. E temos ainda a teoria da ponderação, como no caso em questão, onde o interesse público prevaleceu sobre o interesse particular daquele indivíduo relacionado ao direito à inviolabilidade da correspondência. Assim, já podemos avançar um pouco e chegar nas comunicações telegráficas. O que nós temos para falar sobre as comunicações telegráficas? Nós temos que aqui a regra também é inviolabilidade, como foi extraído da leitura do inciso 12, e nós temos também exceções. Quais são as exceções? Também no estado de defesa e no estado de sítio. Através dessa aula, ou depois de assistir essa aula, é importante que vocês leiam atentamente os artigos da Constituição que falam do estado de defesa ou do estado de sítio, pois, como estados de exceção, eles trazem algumas exceções a regras contidas no texto constitucional. Veja, não existe um conflito de normas. Na verdade, existem exceções a regras, direitos e garantias contidos no texto constitucional. Aqui, quando falamos de estado de defesa, artigo 136, parágrafo 1º, inciso 1, a linha C. E no estado de sítio, artigo 139, inciso 3. Cumpre, então, só para trazer os senhores, situar os senhores nesta aula, que nós façamos a leitura desses dois artigos. Primeiro, o artigo 136, já que eu acredito que vocês estejam lendo, mas só para garantir que vocês vão ter acesso a essa informação. Vamos à leitura. Artigo 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Parágrafo 1º. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem dentre as seguintes: restrições aos direitos de sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Ou seja, entre as medidas coercitivas que o Estado vai trazer para garantir ou trazer de volta um estado de normalidade, já que, em razão do estado de defesa ter sido decretado, existe um estado de exceção, está a restrição ao direito de sigilo da correspondência e sigilo da comunicação telegráfica e telefônica. Ainda, artigo 139. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137.1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas: restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Aqui também nós temos aquilo que já foi dito, a exceção à regra da inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas, telegráficas ou da correspondência. Assim, podemos avançar e chegar agora em temas um pouco mais complexos, onde vai demandar dos senhores um pouquinho mais de atenção. E o primeiro deles é o que fala sobre o sigilo de dados. Vocês podem observar no slide a ideia de dados versus comunicação dos dados. Esse slide quer trazer para a gente a dúvida:
Quando se fala em inviolabilidade do sigilo de dados, estamos falando dos dados ou só da comunicação dos dados. E aí vocês vão anotar no material de vocês que o STF já decidiu no recurso extraordinário de número 418.416, 418.416, que o sigilo trazido, o sigilo protegido aqui é da comunicação dos dados e não dos dados em si. Ou seja, o STF disse que o que se protege neste inciso 12 é a comunicação dos dados e não os dados em si. Qual a diferença disso? Vamos imaginar que o indivíduo envie um e-mail para uma outra pessoa. A comunicação de dados está protegida, esse envio do e-mail está protegido por essa inviolabilidade dos dados. No entanto, os dados contidos no computador, caso um dos computadores venha a ser apreendido, não estariam protegidos por este inciso. Importante frisar que existem diversas correntes doutrinárias, algumas dizendo que o que se protege é tanto a comunicação quanto os dados em si, em razão de uma interpretação ampla do artigo do inciso constitucional. No entanto, parte da doutrina diz que o que se protege é apenas a comunicação dos dados e, nesse recurso extraordinário, nesse RE 418.416, o STF decidiu que o que se protege é somente a comunicação dos dados e não o sigilo propriamente dito. Outro tema importante, quanto ao sigilo de dados, se ele estaria ou não contido na cláusula de reserva de jurisdição. Falamos aulas atrás sobre essa cláusula de reserva de jurisdição, onde tivemos a oportunidade de dizer aos senhores que, quando falamos de cláusula de reserva de jurisdição, apenas o judiciário pode ser chamado a decidir. O judiciário dá a primeira e a última palavra sobre um determinado assunto. Ele autoriza ou desautoriza, por exemplo, a violação do sigilo dos dados. Essas cláusulas de reserva de jurisdição, dentro dessa cláusula estão contidas também o sigilo processual, a interceptação telefônica, as prisões de uma maneira geral e aqui também o sigilo da comunicação dos dados. Então, se cair na prova de vocês se a comunicação de dados está contida na cláusula de reserva de jurisdição, a resposta que os senhores darão é que é positiva. Sim, o sigilo da comunicação de dados está contido dentro da cláusula de reserva de jurisdição. Assim, podemos avançar e chegamos, então, na comunicação telefônica. Talvez um dos assuntos mais comentados atualmente. Nós assistimos todos os dias, praticamente, nos telejornais, reportagens que tratam de interceptações telefônicas ou de gravações telefônicas que devem vir a servir como prova. No entanto, nem todas as interceptações telefônicas que são apresentadas pela mídia são consideradas válidas, pois, muitas das vezes, elas desobedecem alguns requisitos. E quais são esses requisitos? O que é preciso para que uma interceptação telefônica seja válida? O que é preciso para que a violação do sigilo da comunicação telefônica seja válido e seja utilizado como prova? Nós temos aqui três regras importantes. A primeira dela, ordem judicial. A interceptação telefônica ou a violação do sigilo das comunicações telefônicas deve ser precedida de uma ordem judicial. Por isso está contido dentro da cláusula de reserva de jurisdição. Sem ordem judicial, a interceptação não é considerada válida. Isso vem acontecendo algumas vezes. O Ministério Público, por exemplo, ele faz algumas interceptações telefônicas. No entanto, se essas interceptações não tiverem ordem judicial que a antecedeu, essa interceptação telefônica não terá utilidade ao fim do processo e acabará colocando na rua um determinado indivíduo que foi preso em razão da interceptação. Nós temos ainda que essa interceptação ou a violação do sigilo deve ser feita na forma da Lei 9296 de 96. Professor, eu preciso ler essa lei para estudar direito constitucional? Não. No entanto, se o seu edital do concurso trouxer em legislação especial ou legislação extravagante a Lei 9296, é fundamental que os senhores leiam tanto o inciso 12 quanto a íntegra da lei, para entender quais os requisitos contidos na lei, como, por exemplo, o prazo de duração da interceptação, que não excederá 15 dias, podendo ser, no entanto, renovado.
E por fim, nós temos que a interceptação ou a violação do sigilo só será considerada válida se for para instruir uma investigação criminal ou para a instrução processual. Nós não podemos ter interceptação ou violação do sigilo da comunicação para uma outra situação que não para investigação criminal ou instrução processual. Portanto, 3 requisitos importantes, 3 requisitos que os senhores devem levar para a prova do concurso público e fixar na mente de vocês, pois mostra conhecimento de quando e como pode haver a violação do sigilo de comunicação telefônica. Ainda, sobre a comunicação telefônica, nós temos um assunto também importante, um assunto doutrinário de grande relevância, e o nome desse assunto é prova emprestada. Observem. Dentre os requisitos contidos ali para a interceptação telefônica, dentre os 3 requisitos, nós tivemos ali investigação criminal. Não é admitido pela doutrina e pela jurisprudência que seja feita a interceptação telefônica, por exemplo, em um processo administrativo para apurar a conduta de um servidor público. No entanto, nós podemos pegar a prova produzida no processo penal, a prova produzida na investigação ou na instrução processual penal e trazê-la para o processo administrativo. O nome desse fenômeno é prova emprestada. Eu estou retirando a prova de um determinado processo e levando a um outro processo para apurar uma determinada conduta. Isso é sim possível. Ou seja, não é possível que dentro de um processo administrativo seja determinada ou decretada a interceptação telefônica ou a violação do sigilo da comunicação telefônica. No entanto, eu posso pegar a prova produzida em um outro processo e trazê-la para o processo administrativo. Outro assunto importante. Já existe decisão e já existe doutrina defendendo que, mesmo em um processo civil, mesmo no trâmite de um processo civil, é possível a interceptação telefônica se não existir outro meio de prova. É importante que os senhores tenham em mente isso para mostrar que tem conhecimento, mas se cair na prova que a interceptação telefônica só é possível no processo penal, vocês vão marcar como certa. Só é possível na investigação criminal, vocês vão marcar como correta. Para os outros processos, os outros tipos de processo, ela poderá servir como prova emprestada. No entanto, já existe doutrina e jurisprudência entendendo que no processo civil, caso não haja outro meio de prova, é possível a utilização da interceptação telefônica ou da violação do sigilo da comunicação telefônica. Com isso, nós estamos aptos a responder um questionamento. Vamos a ele. Ele é do TRT, na CESP, foi objeto de questionamento em 2010. Vamos à leitura. Embora a Constituição Federal admita a decretação pela autoridade judicial da interceptação telefônica para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, é possível a utilização de gravações do processo civil ou administrativo como prova emprestada. A resposta, por óbvio, é correta. Nós acabamos de falar sobre isso. Nós acabamos de dizer aos senhores e às senhoras que, embora afeto apenas ao processo penal ou à investigação criminal, a interceptação telefônica pode ser utilizada como prova emprestada em outros processos, seja administrativo, seja o processo civil. Com isso, nós encerramos mais uma aula. Está aqui o meu contato. Espero que os senhores estejam lendo a Constituição, leiam todos os artigos que foram comentados hoje, leiam mais de uma vez para fixar as informações mais importantes para que vocês possam fazer uma boa prova na primeira fase do concurso. Está aqui o meu contato. Se vocês tiverem dúvidas, podem enviar para a gente. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.